Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Facebook e daqui a pouquinho também estaremos ali no YouTube, né? Então, prazer estar com vocês nessa noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui ao vivo no Facebook e pedimos a Deus que nesse momento possamos ter a oportunidade de louvar e bendizer o seu nome, de engrandecer o nome de Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Então, prazer estar aqui e ver aí o meu irmão e amigo, Márcio Sacramento, plá, 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 pastor Felipe Tristão, plá, 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 ele acabou de colocar aqui. Então, essa é uma das nossas brincadeiras que nós fazemos sempre que podemos, né? Então, eu quero nesse momento ler um texto da Sagrada Escritura com vocês, para nós iniciarmos mais uma vez essa celebração aqui nessa noite. Prazer estar com vocês, desde já. Está aí também conosco nossa irmã querida Elmar, nossa missionária, e é psicanalista, e tem nos trazido grandes ensinamentos nas quintas-feiras sobre saúde emocional, e Deus tem sido conosco. Então, esse é o nosso programa Confinados, porém Livres da Solidão. Hoje o nosso tema proposto é solidão. Então, se você conhece alguém que nesse momento se encontra vivendo uma vida solitária, alguém que está enfrentando esse medo, essa escuridão da solidão, por favor, encaminhe esse link para essa pessoa para que ela possa assistir esse TBT BCPR de hoje, tá bom? Para que ela possa ser alcançada também. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que a nossa Igreja Batista Central em Porto Real, ela estará retornando com as suas atividades presencial, agora no dia 16 de agosto, pela manhã, às 9h30 da manhã, com culto. Às 9h30 da manhã nós teremos um culto e às 19 horas nós teremos o segundo culto, tá bom? Nós iremos retornar com as nossas atividades presenciais somente aos domingos por enquanto. Durante a semana nós permaneceremos dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Cada um na sua casa e recebendo a porção dobrada do Senhor, tá bom? Então, e eu quero lembrar você que nós estamos em campanha de alimento ainda, né? E acreditamos que essa campanha ela vai se postergar, vai se prolongar, aliás, vai se prolongar por mais e mais dias, mais e mais meses, até tudo isso acabar. Então, se você puder passar ali na loja dos nossos irmãos Moisés, Eliane, e deixar ali a sua oferta de gratidão a Deus, para abençoar uma família, né, com um alimento, 1 quilo de alimento, ou até mesmo uma cesta básica, você pode ficar bem à vontade. Tá certo? Você não precisa doar uma cesta básica inteira se você não for conseguir, mas você pode doar 1 quilo de alimento, tá? Não perecível, para que essas famílias possam ser alcançadas e receber do cuidado especial de Deus também, tá bom? Então, eu quero dizer a você que nesse sábado nós teremos uma live muito especial Dia dos Pais, e ela será gravada lá na igreja, com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Esses irmãos estão se preparando ali agora, elas estão lá no templo já, preparando toda a estrutura para que a gente, sábado, possa oferecer a Deus e a vocês a melhor condição, né, de transmissão de um culto, tá bom? Então, os irmãos estão preparando tudo lá, vai ser gravado lá na igreja com portas fechadas, nós não receberemos nenhum visitante, nenhum membro da igreja, somente as pessoas do Ministério de Louvor, Sonoplastia, e eu estarei ali pregando a palavra de Deus. Mas é especial de Dia dos Pais, às 19h30, tá bom? Não perca essa live especial Dia dos Pais no sábado agora, tá bom? E eu quero convidar você também para participar já da nossa TBT, da nossa live na quinta-feira, TBT BCPR, que hoje é o nosso programa Confinados, porém Livres, né? Tá bom? Então, eu quero, desde já,
agradecer a você pela oportunidade de ter você aqui conosco, nessa ministração, nessa celebração. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras com vocês, tá bom? Diz assim, Isaías 53, é um texto muito conhecido: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo com um renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e quem sabe que é de padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, eu quero dizer a você que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, muitas tragédias acontecendo. Essa tragédia que aconteceu em Beirute é uma tragédia que mexeu muito comigo e que me deixou bastante triste, né, por conta dessa situação. Mas eu quero dizer a você que a gente tem um Deus nos céus que enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores. Ele levou sobre si tudo que estava assolando o seu povo aqui nessa terra. Então, nesse momento, nós devemos clamar a Deus pela região de Beirute, porque foi uma região que foi muito afetada nesse momento, com muitas mortes, muitas pessoas que foram acometidas ali a gente não sabe ainda por certo se foi um atentado, mas de fato muitas pessoas foram afetadas ali por conta daquela explosão. E nós devemos clamar a Deus pelas pessoas que estão ali ainda esperando por atendimento e pelas pessoas que estão dentro das suas casas aguardando os seus parentes retornarem para casa e que nem sabem ainda que um deles foram afetados por conta dessa explosão. Então a gente precisa orar a Deus nesse momento e clamar ao Senhor, pedir ajuda de Deus nesse tempo, para que Deus possa consolar e trazer esperança para esse povo, em nome de Jesus. Pai, te damos graças a Deus pela noite, pelo dia que passamos. Clamamos ao Senhor, ó Deus, o favor do alto, o poder de Deus. E te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que vá de encontro, ó Deus, a cada uma daquelas famílias que foram afetadas por aquela explosão. E que o Senhor, Pai, possa tomar o coração dessas pessoas em tuas mãos e possa, ó Deus, acalmar o coração delas. E, ó Deus, o Senhor possa curar também aquelas pessoas que necessitam nesse momento, ó Deus, de um atendimento médico. Que o Senhor possa estar ali, Pai, contemplando aquelas pessoas com compaixão e graça e dando a elas aquilo que for necessário, Pai, para que elas possam ficar livres da dor, livres, ó Deus, do sofrimento. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E te louvo, ó Deus, pela vida da nossa querida irmã Ilmar. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo, e dá a ela discernimento, visão espiritual, para que ela possa continuar pregando o Evangelho para aonde ela estiver, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade rica que o Senhor nos concede. Assim falamos contigo. Fique conosco, nos abençoe e nos livre, ó Deus, desse vírus maldito e que essa pandemia chegue ao fim o mais rápido possível. Precisamos, ó Deus, de Ti, somente de Ti. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui nossa irmã Ilmar para estar louvando a Deus conosco e daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo a palavra de Deus que será pregada pela nossa irmã. Amém?
Seja bem-vinda, querida irmã em Cristo. Boa noite. A paz, abençoados, a paz. Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live da Igreja Batista Central, em Porto Real, confinados, porém livres da depressão. Quero compartilhar um louvor com vocês. Se o pastor tivesse me avisado antes, eu ia compartilhar tocando e cantando. Ou melhor, fazendo de conta que toco, fazendo de conta que canto. Mas eu quero compartilhar esse louvor na voz de Edson Rodrigues. Acalma o meu coração. Enquanto a gente ouve esse louvor, se você puder, se você quiser interagir conosco, coloca aí seu pedido de oração nos comentários. O pastor Felipe vai estar gerenciando isso aí. Pessoal de Seropédica, pessoal de Porto Real, de Resende, de outros lugares. Pode curtir, pode comentar, pode pedir orações, pode compartilhar se você já se sentiu só. Olha, só. Eu não perguntei se você já se sentiu sozinho, mas se você já se sentiu só, que é sinônimo de solidão. Você já sentiu solidão? Você quer compartilhar isso? Não precisa dizer em que tempo foi, em que época foi, que situação foi. Mas você pode colocar, sim, eu já senti solidão. Compartilha aí com a gente. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Oh, Jesus, acalma nossos corações nessa noite. Queremos ouvir tua voz. Oh, Pai, não deixa as ondas perdoa se sei que em meio ao teu silêncio tu estivesse aqui. Às vezes a gente pensa que Deus não está por perto. Sem poder respirar, é o mesmo que morrer, por não te adorar, és meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Corações acalmados na presença de Deus. Vamos para mais uma palavra ministrada hoje, em forma de palestra, na área terapêutica, bíblica e terapêutica. Vamos pensar um pouquinho sobre solidão. Solidão é estar só por muito tempo. Por isso, no início eu disse que não é estar sozinho. Sozinho, muitas vezes a gente está. É bem verdade que a gente acaba usando os dois termos, as duas palavras, como sinônimo, né? Apenas dando alguma ênfase maior ou menor em algum momento. Então, muitas vezes nós falamos só, sozinhos, solitários, ou sem ninguém por perto.
livres da solidão. A solidão, ela é tão perigosa quanto qualquer outra doença psíquica. Isso é um dado científico. A solidão é considerada fator de risco. A solidão no estágio de isolamento social, nesse sentido, quando a pessoa está totalmente confinada, nós estamos numa espécie de isolamento social, né? Inclusive, alguns têm desenvolvido o sentimento de solidão, outros nem tanto. Mas a solidão no estágio de isolamento social afeta, inclusive, o sistema imunológico, sabe? Vocês têm ouvido falar bastante, né? Inclusive a questão da Covid, né? Se a pessoa está com baixa imunidade, é mais propensa, é mais alvo, é alvo mais fácil. Então, a solidão, quando ela já está enraizada ao ponto de já ter se caracterizado um isolamento social, ela afeta o sistema imunológico. A solidão pode causar ou desenvolver Alzheimer, obviamente, para quem já tem uma predisposição ao Alzheimer. A solidão conduz à depressão, e é muito interessante que, ora, a depressão promove a solidão, e, ora, por causa da solidão, a pessoa entra em depressão. Então, solidão é um assunto sério. Os idosos, por exemplo, quanto mais solitários se sentem, menos expectativa de vida, de tempo de vida, o idoso tem. A solidão pode causar danos biológicos, psicológicos. Agora, o problema maior da solidão não é estar só. Eu estou aqui sozinha, sem companhia humana. Eu moro sozinha. Eu vivo maior parte do tempo sozinha. O problema maior não é estar só, mas é sentir-se só. Por isso eu pedi que alguém compartilhasse aí nos comentários se você já se sentiu só, já sentiu solidão. Existem alguns tipos de solidão. Eu quero comentar apenas 2. Até porque o segundo, ele vai se desmembrar. Existe a solidão opcional. Por exemplo, eu hoje sou solteiríssima por opção. Solteiríssima, solteirona jamais, já falei isso aqui. Ancorada, encalhada, não. Por opção. Às vezes a gente quer ficar sozinho, não é? Não tem fase na vida, ou momentos, ou situações na vida que a gente precisa ficar só. É a chamada solidão opcional. O pessoal também chama de solicitude pela vida. É quando a gente tira um tempo para refletir e a gente deseja estar só. No meio cristão, em especial no meio da denominação batista, em alguns acampamentos que a gente fazia, ou ainda faz, a gente costuma ter a sós com Deus. Isso, por exemplo, seria uma espécie de solidão temporária opcional. Porque a gente precisa estar com Deus, quer estar com Deus, quer ouvir Deus. E existe a solidão, que é a que vamos comentar brevemente hoje, emocional. Aquela que eu não escolhi, mas algum fator, evento, desencadeou esta solidão, chamada solidão emocional. Fatores que podem ser, por exemplo, a solidão profissional. Há algumas profissões em que a pessoa, por força da profissão, ele fica muito tempo sozinho. E mais do que estar só, ele pode começar a sentir-se só.
Tem um pessoal que trabalha nesses faróis, nos finais do mundo aí, na Antártida, sei lá onde, e que, assim, de 3 em 3 meses, de ano em ano, é que troca a equipe ou troca a pessoa lá. Imagina, os astronautas, por força da profissão, pode ter uma solidão emocional. Solidão acadêmica ou escolar, pessoas que se isolam dentro de uma turma. É aquela famosa solidão de que estou no meio da multidão ou de um aglomerado de pessoas, mas ainda me sinto só. A solidão familiar, no mundo jurídico, em algumas situações, em especial com crianças e adolescentes ou idosos, nós chamamos essa solidão tecnicamente, de alienação parental. É quando na família somos abandonados ou nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos. Alienação parental, solidão familiar. A solidão social propriamente dita, que é aquela que a pessoa não sai às ruas, está sempre sozinho, nunca faz um lazer coletivo, um esporte coletivo. São alguns tipos de solidão. Existem alguns níveis de solidão. A solidão leve é aquela em que, quando eu estou sozinho, me vêm pensamentos negativos, mas esses pensamentos negativos não perduram por muito tempo. Existe a solidão mediana. Aquele momento em que eu estou sozinho, que vem pensamentos negativos, e estes pensamentos me causam sofrimento, e um sofrimento que dura mais tempo, dura um dia inteiro, uma tarde inteira, dura uma semana inteira. Existe o nível de solidão intensa, quando os pensamentos negativos me causam sofrimento profundo, perduram por muito tempo e geram a sensação de que não há mais esperança. Não há mais esperança. Aí é a solidão que preocupa. A solidão no nível alto ou a solidão intensa. Quando eu começo a achar que não há mais esperança. Quais são as causas da solidão? Existem muitas, algumas possíveis. Afastamento do círculo de parentes ou amigos, porque você foi trabalhar no outro lugar, fez um concurso, fez um vestibular, enfim. Ou porque houve um desentendimento, uma briga, uma situação ruim e precisou haver a quebra dos relacionamentos entre parentes ou amigos. Uma outra causa de solidão é quem, por exemplo, tem uma personalidade esquizoide. E o nome é esse mesmo, tá? Esquizoide. É um transtorno de personalidade caracterizado lá no Código de Identificação de Doenças e Transtornos, chamado CID-10. É o transtorno 60.1, personalidade esquizoide. Entre outras características, a solidão, o viver isolado, afastado de tudo e todo mundo, é uma marca desta personalidade. Perdas, falecimentos de entes da família pode nos levar à solidão. Eu não constituí a minha própria família. Acabei de dizer, vivo sozinha. Meus pais faleceram. Morava perto, na rua, onde tem parentes, irmãos, cunhadas, sobrinhos, queridos. Mas, por outras questões, necessidades e investimentos na minha vida, me mudei de onde minha família, meus parentes moram. Pode ser que em alguns momentos a solidão chegue na minha vida. E tem chegado.
Por quê? Porque perdi os meus entes familiares. E uma coisa interessante, em direito civil a gente aprende que família é uma coisa, parente é outra. Ah, fulano da minha família, é meu primo. Não, ele é teu parente, não é tua família. Mas, lógico que em termos afetivos e em termos populares, a gente também usa essas expressões como sinônimas. Mas perdas de entes queridos, uma mulher que ficou viúva, os filhos moram longe ou não tem filhos, ela pode estar sujeita à solidão se instalar na sua vida. A depressão, já falamos, pode gerar solidão ou vice-versa. A solidão desencadear a depressão. O sentimento de rejeição ou de inferioridade. Lembra quando nós falamos sobre cuide da sua autoestima? Quem tem baixa autoestima é muito propenso a sentir solidão. O medo de ser julgado e não ser aprovado. Lembra da solidão na vida acadêmica? Muitas pessoas se isolam, muitos adolescentes se isolam porque, na escola, algumas crianças, porque se sentem rejeitados ou inferiores, com a autoestima baixa. E desencadeiam um sentimento de solidão. E, por fim, o vazio. Sabe aquele sentimento de vazio que na vida espiritual a gente prega porque a Bíblia, a palavra garante que este vazio, Jesus preenche esse vazio na existência do ser humano. O vazio existencial nos conduz à solidão. Vazio existencial em filosofia, eu sou estudante de filosofia, a gente aprende que, para Nietzsche, um filósofo, para Schopenhauer, o vazio existencial é como se fosse uma espécie de niilismo. O nome é esse, niilismo. Vazio e apatia. Nada faz sentido. Sentimento de não pertencimento. Não pertenço ao mundo. Eu não consigo entender, achar o meu lugar no mundo. Isso me conduz à solidão, ao distanciamento de tudo e de todo mundo. Schopenhauer, por exemplo, ele dizia que a vida é desprovida de sentido. Ele é conhecido, inclusive, como o pai do pessimismo, esse filósofo. Para Nietzsche, a ideia de vida, de felicidade, era uma espécie de entrega ao pessimismo. É como se, para Nietzsche, a solidão era o caminho menos doloroso, vamos dizer assim, na interpretação de alguns. Não podemos afirmar que Nietzsche estivesse dizendo isso ou pregando, ensinando isso. Mas o fato é que solidão, muitas vezes, se instala na vida de muitas pessoas. Como lidar ou superar a solidão? Algumas dicas, não é uma fórmula. Em todos os temas, vocês têm percebido duas coisas que eu faço, né? Eu sempre digo que são orientações, dicas, que não existe uma fórmula, porque cada um tem um grau diferente. Hoje o tema é solidão, de solidão, e reage de maneira diferente. E a outra coisa que eu costumo dizer bem no finalzinho, mas já vou dizer de uma vez, procure ajuda. Procure ajuda. Se você está vivendo um profundo sentimento de solidão, busque ajuda profissional, de amigos, de conselheiros espirituais, de pessoas que possam te ajudar na sua escola. Procure online. Hoje, muita gente está fazendo atendimento e apoio psicológico online. Como lidar? Algumas dicas. Acredite que você não está só. E aqui nos dois sentidos. Você não está sozinho, ainda que esteja sozinho fisicamente, você não está sozinho no sentido de que existe um mundo inteiro, existem milhares e centenas de pessoas que com certeza se importam com você. Agora, é preciso que você sinalize. A pessoa precisa saber. Outro dia, conversando com uma amiga que é missionária, um campo distante, há anos que a gente não se falava, e aí ela disse, Elmar, eu comentei, eu me senti muito sozinha quando a minha mãe faleceu,
e tal. E ela disse, por que você não me ligou? Por que você não me procurou no Face? Eu não poderia adivinhar que você estava se sentindo sozinho. Então, acredite que você não está só. Tem pessoas que se importam. E acredite que você não está só, também no sentido espiritual, porque Deus sempre está conosco. Mantenha a sua esperança. Eu espero que, apesar de muitas coisas que a gente pode aprender com os filósofos, em especial Schopenhauer, Nietzsche, que foram citados aqui, eu espero que esse compartilhar de sentimento deles sobre falta de esperança ou pessimismo em relação à vida, que não me contagie, que não contagie você. Mantenha a esperança. Não perca a esperança. Na live passada, eu lembro bem que Alessandra e Alexandre terminaram cantando, né? A esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor. Não perca a esperança. A palavra de Deus garante que ainda há esperança. No meio da sua solidão, há esperança. Não tenha medo do silêncio. Tem pessoas que têm medo do silêncio. Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Tem pessoas que não conseguem ouvir o silêncio. Eu amo o silêncio. Amo o silêncio. Gosto de conversar, vocês percebem que eu gosto de falar. Eu falo a beça, né? E muito rápido. Mas olha, vários momentos no meu dia, ou no meu final de noite, ou pela manhã, eu paro, sento, deito, fecho os olhos, eu quero ouvir o silêncio. Não tenha medo do silêncio. Mas se o silêncio estiver muito forte, te incomodando, te trazendo tristeza, um pesar no coração, quebre o silêncio. Quebre o silêncio orando, quebre o silêncio cantando, quebre o silêncio ouvindo músicas. Aproveite o momento de solidão para cuidar de você, fazer o que você gosta. Isso é uma forma de vencer o sentimento de solidão. Socialize-se, interaja, não se isole ainda mais. Veja, pelas circunstâncias da minha vida, hoje, no final da noite, eu vou estar sozinha. Não há mais ninguém morando comigo. Mas eu posso fazer desse momento uma solidão positiva, um momento de reflexão, de silêncio, de trabalhar, de estudar, de ver filme, de conversar na internet, de dormir mais cedo, de fazer alguma coisa que eu gosto. Ou eu posso deixar que o sentimento de vazio e de tristeza profunda tomem posse, ou pese no meu coração, ou tomem posse da minha mente, invadam a minha mente. Procure interagir, não se isole ainda mais. E chegando no final, porque já estamos concluindo, eu quero compartilhar aqui uma experiência, uma ilustração. Nos anos 70, tinha uma novela chamada Pigmalião 70, acho que é alguma coisa assim. Muitos que estão assistindo ou vão assistir depois não eram nem nascidos. Eu acho que o pastor Felipe não era nem nascido. Depois você confirma, tá, pastor? Mas nos anos 70, eu nasci em 63, 23 de agosto de 63. Esse é o mês do bom gosto. Eu, meus irmãos, meu irmão, o pastor Paulo, que faz aniversário hoje, meu outro irmão, 2 sobrinhos, alguns primos queridos, nascemos no mês de agosto. Então, nos anos 73, 74, eu já tinha meus 10 anos, tinha essa novela. E a estrela principal, a atriz era Tônia Carreiro. E Tônia Carreiro, a última cena da novela era ela trancada na sua casa, em especial no seu quarto, com tudo fechado, tudo escuro, as cortinas fechadas, aquele clima assim, aquele ambiente de tristeza, de depressão, de solidão profunda. E aí um amigo que era o ator Ari Fontoura foi visitá-lo.
E chegando lá, ela foi a única pessoa que ela recebeu. E eles conversaram um pouco, e o diálogo final, no finalzinho da novela, foi esse, que eu vou narrar para vocês agora. A atriz, Tônia Carreiro, não lembro o nome da personagem, acho que era Estela, disse assim para o amigo: eu vou chegar ao fundo do poço. Aí, darei um impulso e saltarei até a borda. Ela estava vivendo todo o seu sofrimento e solidão. Eu vou chegar ao fundo do poço. Quando eu chegar ao fundo do poço, eu vou dar um impulso, saltarei, e então eu chegarei à borda do poço, ou seja, vou sair dessa. O amigo olhou para ela com uma voz muito doce, mas firme, e disse assim: não, não se desgaste descendo ao fundo do poço. Abra a janela. Deixe o sol entrar. Ouça os pássaros e o barulho bom da cidade. A tristeza vai embora e a solidão vai partir em disparada. Sorriu para ela, estendeu a mão, ela estendeu a sua mão, ele a ajudou a levantar da cama, foram juntos até a janela, abriram as cortinas, abriram as janelas, o sol entrou e apareceu na tela: Tente. Fim. Você está se sentindo em solidão? Não gaste o seu tempo descendo a um poço profundo, ou até o fundo do poço. Abra uma janela, busque ajuda, deixe o sol entrar, deixe a vida entrar. Abra a janela da sua alma, do seu coração. Deixa o óleo da unção, do consolo, do ânimo, do renovo do Espírito Santo de Deus e do amor de Deus lavarem a sua alma e tirarem você desse sentimento profundo de solidão. Eu quero terminar compartilhando, só compartilhando. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Eu vou ler numa tradução mais ortodoxa, mais tradicional, e na Bíblia, na linguagem de hoje. E vamos estar encerrando esse momento, e o pastor Felipe estará voltando com vocês. Palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Na Bíblia, na linguagem de hoje, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Você não está só. Às vezes, somos gravemente feridos, mas nunca destruídos. Amém? Confinados por causa da quarentena? Sim. Mas
livres da solidão. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em cima dessa palavra, eu também quero compartilhar aqui rapidamente Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17, que diz: já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho e por isso confio nele. O Senhor é bom para que todos, o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, o nosso Deus. Fique com essa palavra no seu coração, guarde ela bem guardadinha no seu coração, que Deus possa te encher de alegria nessa noite, te encher de paz, te encher da esperança do Senhor. Você que vive uma vida de solidão, aprenda com essa mensagem que a nossa irmã trouxe, grandes ensinamentos da parte do Senhor. E se você gostou dessa live, compartilhe com outras pessoas aí na sua página no Facebook. Você pode pegar o link e enviar para outras pessoas no WhatsApp e no Instagram, aonde você quiser. E daqui a pouquinho também essa live vai estar disponível lá no YouTube da Igreja Batista Central em Porto Real. E nós gostaríamos muito que você também pudesse se inscrever na nossa página, no nosso canal, aliás, lá no YouTube. E também nós gostaríamos muito que você curtisse a nossa página da Igreja Batista Central em Porto Real aqui no Facebook, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco dessa live, mais uma vez, confinados, porém livres da solidão. E semana que vem nós aguardamos vocês mais uma vez aqui. E ainda nós não temos o tema, mas em breve nós estaremos compartilhando com vocês o tema que Deus vai colocar no coração da nossa irmã querida Elmar. Muito obrigado, Elmar, pela sua palavra, pela sua vida, tem nos abençoado grandemente nas nossas lives de terça-feira. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família, tá bom? Então, nesse momento, eu quero também dizer a você que você pode orar a Deus para que Deus possa preparar os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir mais do Senhor através da palavra do Senhor. E você pode clamar a Deus, pedindo a ajuda de Deus, para que tudo isso chegue ao fim o mais rápido possível. Isso também está diante de você como uma responsabilidade sua também, tá bom? Nós podemos orar juntos a Deus, para que Deus abra as janelas dos céus e derrama sobre nós a sua cura, a sua proteção e o seu livramento. Amém? Vamos mais uma vez. Elmar, a senhora tem mais algum louvor aí? É isso? Então tá. Passa a palavra para a nossa irmã Elmar mais uma vez, tá bom? Depois estarei fazendo oração. Então, pessoal, estou ouvindo louvor aqui com o Edson Rodrigues, Lugares Altos. Deus tem lugares altos para você. E olha como o Senhor testifica, o Espírito Santo testifica. Eu ia mencionar o texto que o pastor Felipe falou, Lamentações de Jeremias, né? E o Espírito Santo tocou no coração dele, né? Então, ó, pede a Deus para tomar o lugar do vazio que está na tua mente, teu coração. E show, fora a solidão. Amém? O pessoal está botando aí mãozinhas, coraçõezinhos. Compartilhe essa live, como o pastor falou.
Obrigada a vocês que estiveram conosco, do Seropédica, de Porto Real, de outros lugares. Pastor Felipe, pode voltar. Foi só um pedacinho do louvor Lugares Altos para compartilhar. Fique à vontade para terminar a live. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua palavra e pela sua participação nessa noite conosco mais uma vez, tá bom? Amém. Então, nós vamos orar a Deus nesse tempo. Vamos orar. Pai, te damos graças a Deus por essa noite, pela palavra do Senhor que foi ministrada, pela vida da tua serva, que tem sido um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor continue a cuidar dela e dá a ela, ó Deus, a tua unção, dá a ela a tua palavra, para que ela possa, Deus, continuar a pregar o evangelho a toda criatura. É no nome do Cristo que nós oramos a ti, agradecido por todas as coisas. E te pedimos, ó Deus, que nos livre desse mal o mais rápido possível, Pai. Nós não aguentamos mais essa situação, ó Deus, esse número de mortes. Ó Deus, isso tem nos trazido, ó Deus, grande tristeza no nosso coração. Ó Deus, e cuide daquele povo, ó Deus, que hoje, ó Deus, está vivendo um dia de tristeza, sofrimento, ali na cidade de Beirute, ó Deus. Cuide, ó Deus, daquela cidade, daquela região, Pai, em nome de Jesus. Traga, ó Deus, consolo e esperança para aquele povo. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês hoje reunidos em suas casas, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, fiquem na paz. Um forte abraço. TBT BCPR, quinta-feira. Agora, perca, tá bom? E nós temos um tema muito interessante, que vai ser sexualidade em tempos de pandemia, tá bom? E vai ser uma grande honra poder receber o pastor Noel Jorge da Costa, ali da cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro. Ele que é psicanalista e também estará falando para nós na quinta-feira sobre sexualidade em tempos de pandemia. Tá bom? Então não perca. E sábado, especial Dia dos Pais, essa live vai ser gravada lá na Igreja Batista Central em Porto Real, ao vivo, com o Ministério de Louvor da nossa igreja. E nós vamos louvar a Deus, nós vamos engrandecer o nome do Senhor, com as portas fechadas, em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem na paz, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Compartilhe aí. Comentem. Fiquem à vontade.